Ei, meu amigo crente, você está sendo observado. Como te soa essa frase? Te soa assim, você se sentindo oprimido, pensando, estou sendo observado, com julgamentos? Soa como uma prisão, pensando que você tem que tomar cuidado cada ato que você toma? Soa como uma rebeldia, pensando, que vida religiosa é essa? Deus já me perdoou, Deus é amor, não importa o que eu faça. Muito bem-vinda a essa reflexão, eu me chamo Roberta e vamos desenvolver um pouquinho mais esse assunto. Será que existe diferença entre o antes e o depois de nós aceitarmos a Jesus? No que tange ao nosso comportamento, às nossas atitudes? Será que é simplesmente isso, né? Aceitamos a Jesus, aceitamos o perdão de Deus através da vida de Jesus e tá tudo certo. A nossa responsabilidade termina por aí e dia após dia a gente não se preocupa com o que a gente faz, com as nossas atitudes, o nosso bom testemunho, porque afinal de contas Deus é amor e Deus nos perdoa. Será que é por esse caminho? Na atualidade, a gente vê tantas pessoas falando, né, em relação ao amor de Deus na internet, enfim, né, tantas pessoas salientando sobre isso, que é uma verdade, que Deus nos ama, Deus nos perdoa. Mas a gente pode correr o risco aí de distorcer o evangelho, né, distorcer aquela parte que nos cabe, a nossa responsabilidade. A gente pode até mesmo taxar essas pessoas que ficam falando aí sobre a exortação, sobre a nossa responsabilidade. A gente pode taxar elas como religiosas, como fanáticas, pensando, não tem nada a ver isso, Deus é amor, não importa como eu vivo, Deus me ama. Mas vamos ver o que diz a Bíblia em relação a isso. Porque se você é alguém que já entregou a vida a Jesus, você ama Deus, o livro principal, né, que nós cremos como cristãos, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então a gente precisa aí nortear toda a nossa vida, nossos princípios cristãos, nosso estilo de vida, nosso modo de pensar com esse livro, que é a palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala em relação a isso, em relação à nossa postura, nossa responsabilidade. Se realmente nós já sabemos que estamos sendo observados, todos nós, independente se você é cristão ou não, claro que recai mais uma cobrança aí se você se autodenomina um religioso, um cristão, as pessoas te cobram mais um bom testemunho, né? Mas será que nós temos que prestar conta? Nós temos aí responsabilidade em relação a isso? Ou tanto faz, né? Que observem, que falem mal, porque Deus já me perdoou e Deus me ama. Será que é assim? Vamos ver o que a palavra diz? No livro de Colossenses, no capítulo 1, o versículo 21 diz o seguinte: Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, assim, existem várias preciosidades que a gente pode tirar aí desse pequeno trecho da Bíblia. Primeiro, eu gostaria de pensar com você essa primeira palavrinha que esse trecho que nós lemos diz, né? Antes vocês estavam separados de Deus, então significa que existe, né?
um antes e um depois. Existe uma quebra aí, né? De vida, uma quebra de comportamento, uma quebra de história. Existe antes de Jesus e depois de Jesus. Antes vocês estavam separados de Deus. E o que nos separava de Deus? Ó, e na mente de vocês eram inimigos. Nós, antes de aceitarmos a Jesus, como que a gente era inimigo de Deus? Ó, por causa do mau procedimento de vocês. Então, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes manifestavam isso na nossa mente. Primeiramente na nossa mente e através também do nosso comportamento. Porque como a gente conhece uma pessoa? Através do comportamento dela também, né? Então, se a gente se comporta assim, tendo um mau procedimento, com coisas que não agradam a Deus, significa que conscientemente ou inconscientemente, né, a gente está manifestando aí que somos inimigos de Deus. Ou seja, por ignorância ou por vontade, nós somos inimigos de Deus através do nosso mau procedimento. Aí olha só o que o texto continua dizendo, né? Mas agora que nós aceitamos a Jesus, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Então, através da morte de Jesus, nós fomos reconciliados. E esse trecho aí dá uma abertura para a gente pensar assim, não, Jesus, Deus me perdoa através de Jesus, nós não somos perfeitos, né? Deus pagou os nossos pecados, não importa o quanto eu tropece nessa vida, Deus me ama e Deus me perdoa. Mas que a gente coloque aí um ponto final nessa frase, essa frase é distorcida, nós devemos colocar uma vírgula, né? Isso tudo é verdade, Deus nos perdoa, não importa o pecado aí que de repente você está afastado de Deus com a sua conduta, você está em desobediência, você sabe o que é o certo, você já ouviu a palavra, mas você está decidindo na sua vida, né? Por caminhos que desagradam ao Senhor, não importa o que você esteja fazendo. Nós temos o perdão dos nossos pecados através da vida de Jesus, da morte de Jesus na cruz. Morreu por todos nós. Mas aí, vírgula, mas cabe a nós também uma parcela de responsabilidade. A graça de Deus através de Jesus Cristo já foi manifestada na nossa vida, né? Nós temos o perdão e a remissão dos nossos pecados, mas nós temos a nossa responsabilidade aí nessa história. Então, essa é a parte aí, após essa vírgula, que continua essa frase, né? Para não haver distorções. Temos a nossa parcela de responsabilidade através das nossas atitudes, né? Para não termos uma mente inimiga de Deus. Porque o nosso comportamento, ele manifesta a nossa mente, os nossos pensamentos. Ou seja, por ignorância, como eu disse, né? A ignorância é o sentido de ignorar, não saber o que agrada ao Senhor. Mas se você já teve o contato com a verdade, com a palavra de Deus, aqui está escrito tudo o que agrada ao Senhor no nosso comportamento. Nós temos que dar também resposta a Deus através da nossa vida, resposta a Deus do amor que Ele teve por nós, né? De mandar o seu filho, o seu único filho, a morrer por nós, pecadores. Então, qual é a resposta da nossa vida? A resposta é a obediência. A resposta é nós fazermos o que agrada ao Senhor na nossa vida, nos nossos comportamentos, né? No dia a dia. E aí você vai dizer, Roberta, é muito difícil, né? Ser perfeito. Não é difícil, é impossível. Nós não somos perfeitos. Mesmo que a gente tente aí ter uma vida reta diante de Deus, diante dos homens, nós vamos falhar. E aí entra a graça do Senhor. Mas nós devemos intencionalmente buscar a santificação na nossa vida. Nos afastar do que é errado, do caminho mau.
E aqui o título desse vídeo, né? Ei, amigo crente, você está sendo observado. Ei, amigo crente, nós estamos sendo observados, né? Na sociedade, e como eu disse no início desse vídeo, ainda a cobrança é maior para nós que nos intitulamos aí crentes, cristãos, frequentadores de igreja. E mais ainda nós devemos vigiar cada aspecto da nossa vida, a nossa postura, às vezes mínimos detalhes da nossa vida, né? Como a gente tropeça no falar, como se alguém chega para você falando mal de uma outra pessoa, a gente acaba embarcando nesse assunto e também falando e pontuando coisas. A nossa língua olha, não é à toa que está na palavra, né? Que como é difícil controlar a língua. Um pequeno órgão e muito desafiante para a gente controlar. Se não for o poder de Deus atuando em nós, o Espírito Santo. Mas nós vamos tropeçar nisso, porque é muito difícil controlar, né? Nós, volta e meia, tropeçamos nessa área. A gente deve se arrepender, retroceder aí o nosso caminho, avaliar nosso caminho e vigiar nessa área. Sempre que a gente tiver a oportunidade aí de ficar maldizendo outra pessoa, a gente sondar a nossa vida e vigiar a nossa boca. É algo muito difícil, né? É muito fácil da gente falhar nisso. Outra coisa também, um exemplo, digamos que você seja uma pessoa que fica aí falando sobre política, pontuando, não tem problema nenhum a gente ter um posicionamento político, mas aí a gente fica maldizendo pessoas e criticando e falando, e essa polarização política, ou coisas polêmicas que estão no seu entorno, né? Questões polêmicas. No meu condomínio, é um condomínio fechado, mas ele acaba entrando alguns bichos, né? Cachorro de rua, assim, e porque a cancela ali é aberta, não tem um cuidado para não entrar e entra, né? Volta e meia tem vários bichinhos ali. E tem moradores que alimentam, tem moradores que dão água, tem outros que se indignam e se irritam porque acham errado aquilo ali acontecer. É muito complexa a situação, é difícil, né? Eu, particularmente, não tenho coragem de negar água para um bichinho que está com sede, né? Ou comida. Eu faço parte daqueles moradores que, se eu vejo um bichinho sofrendo, eu vou ali dar uma água, uma comida, né? Já tem pessoas que têm outro posicionamento. Mas será que eu, como cristã, eu devo ter um posicionamento assim tão radical em relação a, tem que sacrificar esses bichos, sabe? De tanta, não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que destoa um pouco, né? Porque eu acho que nós somos chamados para cuidar da natureza. Eu penso dessa forma. Lá no início, no jardim do Éden, na criação do homem e da mulher, Deus colocou o homem e a mulher ali para cuidar da natureza e até hoje é a nossa função. A gente cuidar, zelar, administrar a natureza, né? Essa semana eu vi uma reportagem tão triste assim, porque aí você pode dizer assim: Roberta, mas tu não te sensibiliza com crianças sofrendo, com idosos? Claro que sim. Todos os vulneráveis, né? As pessoas aí, imagina, ou mesmo adultos, o sofrimento da humanidade, da natureza, tudo coisa que deve nos tocar, né? Os filhos de Deus devem ser tocados aí por essas coisas, essas tragédias, essas coisas tristes, né, que acontecem. Mas algo assim que me chamou a atenção foi aqui na minha cidade. Eu vi uma notícia assim que um morador de um bairro maltratou um cachorrinho de rua, assim, apedrejou, sei lá, ou espancou. Eu nem olhei direito porque eu fiquei mal com aquela notícia, sabe? E eu fiquei pensando assim, como a natureza geme, né? Que nem tem aquela palavra que fala, né? A natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, será que nós, como cristãos, a gente deve ter um pensamento ou verbalizar algo assim, tem que matar mesmo essas bicharadas toda?
isso é algo cruel, né? Um bichinho ali da natureza, sabe? Que foi criado por Deus. Ou seja, qualquer outro ser vivo, qualquer outro ser vivo. A gente fazer uma maldade assim gratuita, né? Então, tá muito complexa essa situação e eu penso assim, né, que nós como filhos de Deus, como cristãos, a gente tem que dar um exemplo e vigiar cada coisa que a gente fala. Às vezes a gente está coberto de razão, assim, né? Como o exemplo ali do meu condomínio. É ruim mesmo que tem um monte de bichinho lá abandonado, sei lá, né? É ruim. Pode oferecer um risco se a gente está caminhando, algum bichinho nos ataca e aí não tem nenhum que seja, ninguém que seja responsável por aquele animal. Mas a gente tem que ter o bom senso, sabe, em tudo, né? Assim é que nem uma pessoa na rua, digamos, é ruim, é desconfortável a gente ver, às vezes é perigoso, mas são pessoas, né? São pessoas. Agora imagina se a gente pensa assim, vamos matar todo mundo aí, tá numa situação vulnerável, tá incomodando, eu não gosto de ver, me causa um desconforto, uma insegurança, vamos matar? Essa gente tá tudo sofrendo mesmo, vamos matar? Imagina! Será que isso é coerente com filhos de Deus? Então a gente deve cuidar muito. Ou outro exemplo, digamos que você tem a oportunidade aí de ser beneficiado em algo e você burla o sistema, você burla as leis, você burla uma fila de espera, talvez, por um benefício, algo, né? Será que é correto? Será que isso, se outra pessoa ficar sabendo, não vai manchar o que você carrega, que é a fé em Jesus, uma vida cristã, uma religião, né? O fato de estar religado com Deus, estar ligado com Deus. Então, são coisas que a gente deve pensar muito, né? E o texto aqui continua, né? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Então, a gente deve ficar alicerçados e firmes na fé, vigiantes aí do nosso comportamento, da nossa parcela de responsabilidade, né? Na busca por Deus, na entrega a Jesus, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Então, né? Quantas pessoas aí escutam sobre Deus, escutam sobre Jesus, buscam a Deus em oração, né? E às vezes tem uma vida que é uma vergonha, né? O caminho torto, dão mau exemplo. Então a gente deve vigiar. Nós também não somos aí para apontar a vida de ninguém, né? A gente não deve ficar apontando a vida do nosso irmão, julgando o nosso irmão. A gente deve cuidar da nossa vida e pensar no nosso caminho, a forma que estamos conduzindo, como que as nossas decisões, o nosso comportamento, e pensar que nós carregamos aí o exemplo, né? Nós carregamos algo tão sério e tão forte que é sermos cristãos. O que significa? Exemplos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Então é algo muito sério. Às vezes a gente pode pensar assim, tá trabalhando numa empresa, né? E tem toda aquela conduta de ética, dependendo aonde a gente trabalha, a gente leva o nome daquela empresa, a gente tem que cuidar a nossa postura. Se você é servidor público, você tem que cuidar, né? Você tem fé pública, você tem que cuidar a sua postura para não escandalizar. Imagina se a gente faz isso com coisas naturais, terrenas. Quanto mais a gente deve fazer no reino, né? No mundo espiritual, que é carregar o nome de Jesus, né? Somos seguidores de Jesus. Então fica essa reflexão para nós. Isso é algo que a gente sempre tem que estar pensando, refletindo, porque estamos sendo observados, né? Todos nós somos observados na sociedade. Ninguém tá nem aí pra gente, né? Eu também já ouvi assim aquela coisa, ninguém se importa realmente contigo. E é verdade, ninguém se importa mesmo com a gente, mas estamos sendo observados, né? E se
nós carregamos aí esse título, esse nome, essa carregamos esses princípios, né, que somos cristãos, nós devemos cuidar o nosso comportamento e as nossas atitudes para dar um bom testemunho. Então é essa reflexão que eu queria dividir com você. Vamos sempre pensar sobre isso, vigiar a nossa vida, né? Buscar santificação e buscar o auxílio do Espírito Santo nisso, porque pelas nossas forças não conseguimos. Aí nós nos tornamos religiosos, né? Aquelas pessoas que querem fazer tudo certinho, pessoas chatas, né? Que ficam inclusive apontando o erro dos outros. Nós precisamos buscar uma vida de santificação com auxílio do Espírito Santo, em oração, em consagração a Deus, e Deus nos capacita aí para avaliar a nossa vida, para mudar o que tem que ser mudado. É com a graça de Deus. Abraço e até o próximo vídeo.